mais uma vez, pastor Rubens Teixeira, que é economista da Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Pastor Rubens, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esta casa, meu amigo, em nome de Jesus. Meu querido pastor Alexandre Freitas, nosso querido e querido ouvinte da Rádio Record, um prazer enorme de estar aqui para compartilhar com vocês algumas questões que serão colocadas para nós. Agora, como a gente precisa de, realmente, as igrejas evangélicas precisam ser elucidados temas. Maldição hereditária, até onde se cumpre na vida de um cristão? Por que tem muita gente sofrendo ou se achando assolado por uma maldição? Interessante é que a Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do verso de número 1, diz que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Pastor querido Rubens Teixeira, esse é um tema que assola muitas famílias dentro e fora das igrejas. Maldição hereditária, até onde se cumpre na vida de um cristão? Pastor Rubens. Bem, veja só, pastor Alexandre, assim, para começar a história, vamos ver o que a Bíblia diz. Para ser muito claro, Paulo falou que Jesus Cristo tem um nome que está sobre todo nome. Então nada pode confrontar o nome de Jesus, absolutamente nada. Se tiver uma maldição hereditária na cabeça de alguém muito poderosa, é nada perante o nome de Jesus. Então, nada domina Jesus e Jesus domina todas as coisas. Ele tem um poder, a soberania dele é tão transcendental que constrange a racionalidade humana, porque ele pode fazer voltar à vida. A Bíblia diz que, e evidentemente que ele vai fazer isso, que ele vai absolver os pecados daqueles que se converteram, que o receberam como Senhor e Salvador, e vai condenar aqueles que não o receberam. Enfim, o nome de Jesus é soberano. Agora, existem algumas questões importantes a serem colocadas. Evidentemente, conforme a Bíblia diz, e quem não leu a Bíblia percebe, que tudo aquilo que as pessoas fazem causa reflexo. Então, o que as pessoas fazem causa reflexo sobre ela e sobre a sua geração. Então, tudo aquilo que um ser humano fizer, e a Bíblia diz isso, tudo que o homem semear, isso também se fará. Em outra parte diz que Deus, ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas abençoa até 1000 gerações. Ou seja, se você for fazer uma matemática, ele está mais 250 vezes mais propensos a abençoar do que a trazer a consequência da maldade dos pais nos filhos. E nós vimos na Bíblia diversos exemplos, inúmeros exemplos, como por exemplo Raabe, que era uma prostituta, e dela da genealogia dela nasceu o próprio Jesus Cristo, gente. Acabou o assunto. E por outro lado, se nós olharmos, conforme falamos no debate passado, Jefté, que era filho de uma prostituta, expulso pelos seus irmãos da própria região, foi convocado para ser um dos juízes de Israel e venceu a batalha e defendeu o povo de Israel. Enfim, o que precisa para as pessoas serem livres das tragédias do passado e daquelas que elas praticaram ou que outras pessoas praticaram? Primeiro, confiar no Senhor. E 2, tomar todas as ações necessárias para ficar livre daqueles problemas. Por exemplo, um pai que criou seus filhos de qualquer jeito, um pai que abandonou a família, ele vai gerar transtornos psicológicos para os filhos. Isso é uma coisa inexorável, porque é da natureza humana sofrer impacto psicológico daquilo que uma pessoa faz sobre a outra. Agora, se não houver uma libertação, um tratamento, as pessoas vão carregar aquela situação, aquele trauma para a vida inteira e pode transpassar a outras gerações. Por outro lado, uma mãe que viveu drogada, que viveu sob efeito de álcool e que foi oprimida, perturbada durante a gestação, vai trazer consequências para as crianças, e isso é algo científico, é da natureza humana, e desculpe, queridos, mas foi Deus que criou essa natureza humana assim. Ele fez com que, se houvesse alguma contaminação durante a gravidez, que passasse para a criança. E foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Deus não quer, definitivamente Deus não quer que as pessoas cometam erros. E as consequências vêm consequências naturais. Como fazer isso? Primeiro, confiar no Senhor.
confiar no Senhor, orar, a oração. 2, tratamento. Já se sabe que a criança ou aquele adulto que foi gerado dessa forma tem essa tendência fisiológica, tem que tomar as medidas necessárias para que não aconteça. Existe estatisticamente, por exemplo, as pessoas que têm problemas cardiovasculares nas suas gerações, estatisticamente, os filhos, a geração também tem. Pessoas que tiveram alguns tipos de câncer têm uma propensão maior a ter tipo de câncer. Gente, não vai ficar doente. Que não vai ficar o quê? Você vai viver eternamente? Então, quer dizer, existe a propensão de algo genético. Agora, a oração pode contra uma situação dessa? Querido, o que a sua oração pode, é você que sabe. A Bíblia diz que se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quem falou isso foi Jesus. Então, sei lá o que a tua oração pode, é você que sabe. Você que tem a sua fé ou não tem, vai ser eu que vou dizer o que vai acontecer da sua fé. Agora, as medidas cabíveis que você tem que tomar como ser humano, como fazer atividade física, não ter uma vida sedentária, se abster de vícios, se viver estressado e não controlar o estresse, se não conseguir conviver com isso, você vai gerar dano para a sua saúde, mesmo você sendo crente, você vai para o céu mais rápido. Percebeu? Tem coisas que você tem que fazer. Não adianta botar culpa em Deus. Agora, tudo aquilo que você não puder fazer, aí a sua fé pode, isso é uma questão sua com Deus.